Graças a Deus. Podemos assentar. Título da mensagem: Não podeis servir a dois senhores. É o título da mensagem dessa noite. Não podeis servir a dois senhores. Durante a ministração, eu estarei usando, para a glória do Senhor, vários livros da Bíblia. Então é preferível que você fique com a Bíblia fechada, né? E o seu coração aberto, porque eu vou citar várias passagens. Se porventura você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar, você tem a liberdade para fazê-lo também. Só que você corre o risco de perder a explicação enquanto você procura o capítulo e o versículo. Então, é preferível que você anote as passagens, se assim você quiser, que é o melhor, e preste atenção na explicação. Amém? Mas fique à vontade, você tem liberdade na casa de Deus. Amados e queridos, não podeis servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Jesus falou: não podeis servir a Deus e a Mamon. A palavra Mamon é uma palavra que vem do grego Mamon, que deriva-se de uma palavra em aramaico, que por sua vez significa riqueza. Porque quando a pessoa ela está decidida a enriquecer, muitas vezes ela se dedica demais a isso. Ou ela vai partir para o mundo do crime, que é uma forma entre aspas, né? Não é a mais fácil, mas aqueles que vão para o mundo do crime consideram mais fácil. Ou ela vai se matar de tanto estudar e trabalhar para poder se enriquecer. Então, quando Jesus disse Mamon, ele estava se referindo que a riqueza, o dinheiro, ele às vezes acaba sendo um ídolo na vida da pessoa. E a mesma dedicação que a pessoa tem para servir a Deus, ela acaba tendo para alcançar a riqueza. Então a riqueza acaba sendo na vida da pessoa, o dinheiro, né? O dinheiro acaba sendo um ídolo pagão. E a mesma dedicação que a pessoa tem na religião para agradar a Deus, tem no cristianismo para agradar a Deus, ela passa a ter para com a riqueza. Já pensou numa coisa dessa? Como se fosse um ídolo. Então aí, muitos vão partir para o adultério, outros partirão para a prostituição, por isso que tem garotos e garotas de programa. Outros vão fazer horas extras intermináveis e vão se dedicar ao trabalho ao máximo para poder ganhar o máximo de dinheiro. E com isso, é como se estivesse adorando um ídolo chamado Mamon, um deus pagão. Pois a mesma dedicação que deve ser prestada a Deus, ela acaba prestando a Mamon, que Jesus personalizou como se fosse um ídolo pagão. Às vezes a pessoa não está preocupada se o ambiente em que ela vai trabalhar é um ambiente cristão ou não, se agrada ou não a Deus. O importante acaba sendo muitas vezes ganhar dinheiro. E aí entra a palavra Mamon, porque a pessoa vai se dedicar fazendo até aquilo que é errado para ganhar algum dinheiro. Quando Jesus disse isso, eu quero também que você entenda que ele não referia-se somente ao dinheiro, a Mamon, o Deus da riqueza, mas ele também estava se referindo a tudo aquilo que pode tornar-se um ídolo na sua vida. Ou seja, o adultério, a pessoa vive na prática do adultério e nunca vai parar com isso. Prostituição, relações sexuais ilícitas antes do casamento, acaba sendo Deus da pessoa também. A inveja, a mentira, a pessoa tem inveja, às vezes dentro da casa de Deus. Ela vê um irmão prosperando e ela sente inveja. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Pois, se você buscá-lo com fé e com intensidade no teu coração, Deus não vai lhe dar apenas a salvação, que só isso já seria suficiente, mais do que o suficiente sua salvação,
mas Ele promete para nós infinitas bênçãos. Aleluia! Conforme está escrito no Salmo 112, abençoada será a pessoa que ama o Senhor e nos seus ensinos tem grande prazer. A sua geração será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Ele continua dizendo no Salmo 112, olha, riqueza e prosperidade haverá na sua casa, e a geração dos justos será abençoada. Então, não é o pastor que está prometendo prosperidade, não é a Bíblia. A palavra de Deus no Salmo 112 fala muito bem isso. A geração dos justos será abençoada, ou seja, você não vai ficar correndo atrás de bênção, são as bênçãos que irão correr atrás de você. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Claro, você poderá passar por aflições, dificuldades, até mesmo por situações conforme falou o profeta. Ainda que a videira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, eu todavia louvarei o nome do Senhor, meu Deus. Aleluia. E quando ele diz isso, o Senhor responde, então desde esse dia te abençoarei, porque nós servimos a Deus de todo o coração. Na alegria ou na tristeza, você passa a ter um casamento com Deus, uma aliança com Deus, que é inquebrável, inabalável. E o Senhor então promete assim, que ainda que a mãe esqueça do seu filho, a quem amamenta, eu, Senhor teu Deus, não me esquecerei de ti, porque na palma das minhas mãos o tenho gravado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Conforme diz um hino muito bonito, e toda vez que o Senhor estende a mão para abençoar, Ele lembra de você, porque o seu nome está nas mãos do Senhor. Isaías 59:1, eis que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que Ele não te possa ouvir, e nem as tuas mãos encolhidas para que não possa te salvar. Eu, Senhor teu Deus, aleluia. Isaías 41:13, te toco pela tua mão direita e te digo, não tenha medo, porque eu te ajudo. Aleluia. Então, inveja não é coisa de cristão. Corrupção acaba sendo o ídolo da pessoa. Malícia, inveja, rancor, gulodice é um ídolo pagão também. Preguiça, ídolo pagão também. Sensualidade, ninguém está proibindo o uso da calça, pelo contrário, pode usar assim, que nós não estamos debaixo da lei. Porque da mesma forma que tem saia que não agrada a Deus, tem calça também. Então ore sempre quando você for sair de casa, para ver se você agrada a Deus. Sensualidade, impureza, bebedices, drogas, seja ilícitas ou lícitas, Deus não agrada disso. A palavra de Deus nos diz que os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e desejos pecaminosos. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne, aleluia, glória a Deus, com as paixões e desejos pecaminosos. Em Gálatas 5, 24 e 25 diz assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito, porque os que andam na carne estão sendo inimigos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Alguém pode dizer santo é o Senhor? Santo é o Senhor. Aleluia. E o Senhor manda eu perguntar agora: você não pode servir a dois senhores, o Deus do adultério ou Jesus Cristo, o Deus da prostituição ou Jesus Cristo, o Deus da mentira ou Jesus Cristo. Você tem que servir. Você tem que servir o Deus da bebedice ou Jesus Cristo, o Deus da santidade ou da impureza. O que você escolhe para a tua vida? Não podeis servir a dois senhores. Ou você aborrece a Deus, ou você aborrece as trevas, Satanás. Ou você agrada a Deus e aborrece o inimigo, ou você agrada o inimigo e aborrece a Deus. Não podeis servir a dois senhores.
Na carta que o apóstolo Paulo mandou aos Romanos, no capítulo 8, no verso 1, a palavra de Deus diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Você, eu, nós temos que andar em Espírito, ainda que estejamos nesse corpo fraco de carne. Nesse corpo fraco de carne, nós precisamos deixar com que o Espírito Santo reine em nós, para que a carne não afloreça. Quantos são aqueles que desistiram da caminhada, porque acharam que Deus estava demorando demais a cumprir as suas promessas? Deus não demora, Deus responde na hora certa. Deus responde na hora certa. Obrigado, Deus. Quem se demora somos nós para nos achegarmos a Deus de corpo, alma, coração e força. E é por isso que às vezes as bênçãos não se achegam até a pessoa. Não porque Deus retardou a sua promessa, mas porque a pessoa quebrou a sua aliança com Deus. Nenhuma condenação há em cima de você agora, se você escolher andar no Espírito, porque o versículo fala muito bem isso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o desejo da carne, mas andam segundo o desejo do Espírito. Glória a Deus. E quem anda segundo o desejo da carne, diz a palavra de Deus em Gálatas 5, 24 e 25, que não pode agradar a Deus, porque está sendo inimigo de Deus. Em Romanos 8, 6, a palavra de Deus diz assim: a inclinação da carne é carne. Romanos 8, 6. Mas a inclinação do Espírito traz vida e paz. Aleluia. Quando você se inclina para as coisas da carne, com isso, veja bem, eu não estou dizendo que você não pode se divertir. Ir a um cinema, você pode ir a um cinema, depende do que você vai assistir e com quem você vai. Você pode sair para jantar fora, né? Que bênção, né? Pode fazer um churrasco na sua casa, sim. Pode assistir até um filme que não seja bíblico, né? Não tem problema. Mas quando eu falo inclinação da carne, é quando você não acha tempo para orar na tua casa, você não acha tempo para jejuar, você não acha tempo para louvar o Senhor, para ler a palavra de Deus na tua casa. Você fica nas coisas da carne, ou divide as coisas do Espírito com as coisas da carne, que são pecado: prostituição, adultério, mentira, bebedice, glutonaria, corrupção, drogas ilícitas ou não. A palavra de Deus diz: a inclinação da carne vai trazer para você coisas da carne, e as coisas da carne muitas vezes é o que? Morte, destruição, brigas, pelejas, fraqueza espiritual. Então, as coisas do Espírito têm que dominar em você. Você tem que ter sabedoria para discernir aquilo que é carne e é pecado, aquilo que você pode fazer para se divertir. Mas em tudo isso, nunca deixar de andar em Espírito. Dentro de um cinema, você tem que ter o porte cristão. Se escolher um filme para assistir, começa a mostrar cenas que não agradam a Deus, levanta e vai embora. É melhor você perder o dinheiro do ingresso do que desagradar a Deus, perdendo assim a sua consciência justa diante de Deus, por uma consciência cheia de malícia do inimigo. Malícia é um ídolo pagão também. É como se fosse um ídolo pagão. A inclinação da carne volta você para a morte espiritual, diz em Romanos 8, 6. Mas a inclinação do Espírito traz vida e paz para você. Paz é uma coisa que todos nós almejamos, e a paz só vem quando você se inclina para as coisas do Espírito. E quando você se inclina para as coisas da carne, a morte vem. Vem primeiro a morte espiritual, e depois então pode chegar a morte física. A cilada do inimigo pode trazer também a morte física. Aos Romanos 6, 23 diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom que Deus dá gratuitamente é a vida eterna. Aleluia. Como está a sua vida espiritual?
Se você não consegue resistir aos desejos da carne, você precisa se casar. Porque cada vez que você se ajunta com uma pessoa sem estar casado, você está trazendo para a sua vida a maldição, para a vida da pessoa que você ama também. Esse ídolo pagão pode ser chamado de mamon, pode ser chamado também de adultério, prostituição, mentira, corrupção, malícia, inveja, rancor, gulodice, preguiça, sensualidade, impureza, etc. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o teu coração. Salmo 95, versículos 6 e 7. Porque quando Deus fala, Ele não fala para o nosso mal, senão para o nosso bem. Aleluia. Você quer ser uma pessoa liberta, curada, abençoada? Ande em santidade, ande em espírito. Aleluia, Deus. Principalmente aqueles que estão aqui na frente, louvando a Deus. Principalmente os músicos, os levitas que cantam aqui na frente, se inclui o pastor Robson, toda a equipe. Pastor Denilson está incluído nesse meio também, que prega. Pastor Ricardo, diáconos e obreiro. Porque se você estiver pecando com qualquer um desses ídolos pagãos que Deus mandou mencionar aqui, você está trazendo maldição para a tua vida e pode trazer maldição para a igreja também. Então você tem que decidir: ou você continua na frente do grupo, ou você sai até você ficar liberto para voltar. Eu tenho que tomar essa decisão. Se eu perceber que a carne está predominando na minha vida, eu vou chegar aqui na frente da igreja e vou falar: irmãos, olha, eu agradeço a todos, deixo a responsabilidade com o pastor Robson, ou com o pastor Ricardo, com os diáconos, e eu vou lá me purificar, porque eu estou andando errado diante de Deus. Eu não vou pregar se eu estiver andando errado, porque senão eu trago maldição para a minha vida e para a vida de vocês. Se eu prostituir, adulterar, ou qualquer uma dessas coisas, eu tenho consciência disso. E eu quero que os meus liderados tenham essa consciência também. Glória a Deus. Eu não vou chegar em pessoas que estiverem no banco, apontar o dedo e condenar. Eu vou olhar para a minha própria vida e para minhas próprias misérias. E vou me arrepender a cada dia pedindo para Jesus: Jesus, me ajuda a ser amanhã uma pessoa melhor do que eu fui hoje. Se eu precisar de libertação, se eu precisar mudar alguma coisa, eu estou disposto a mudar. Glória a Deus. Porque a inclinação da carne leva para a morte, diz a Bíblia, mas a inclinação do Espírito leva para a vida. E não adianta, irmãos, eu tentar esconder. Provérbios 15, versículo 3: os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os maus e os justos. Não adianta querer esconder de Deus, irmão. Às vezes, vou dizer uma coisa para você e é sincero: às vezes o irmão da tua direita e da tua esquerda, ou que está na tua frente, está fraco na fé. Sabe por quê? Porque você não muda a tua vida e continua no pecado. E o pecado seu às vezes contamina ele. Porque se você, até os psicólogos dizem isso, eu vou dizer uma coisa para você: se você estiver andando no pecado, você influencia outra pessoa a pecar. Mas se você estiver andando na luz, você vai influenciar pessoas a andar na luz. Você tem que decidir. Se você quer servir a Deus ou a mamão, não poder servir a dois senhores. Mas eu quero dizer algo para você: Deus não quer que você vá para o mundo. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não é isso que Jesus Cristo está dizendo. Ele está dizendo para você nessa noite: vinde, aguarde, diz o Senhor. Aleluia. Coloque a sua questão, porque ainda, presta atenção, que o inimigo vai querer tirar a tua atenção. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu posso torná-los brancos como a neve. Aleluia. Deus te convida, Ele não te repudia, mas Ele te chama para purificar o teu pecado. Aleluia, glória a Deus, para te limpar. E eu quero dizer para você que esse tipo de pecado não se limpa com água, sabão e perfume, mas se limpa através do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Deus não quer te lançar fora, por maiores que sejam os seus pecados, ou os meus pecados. O Espírito Santo está mandando frisar muito isso, para que você não interprete mal a palavra que Deus está falando nessa noite. Porque não adianta você ter 10 anos de igreja, se no final você não for para o céu. E essa é a preocupação de Deus para com você.
Essa é a preocupação, se assim pode se dizer, de Deus para com você, é a minha preocupação para com você. E até mesmo para com a minha vida. Salvação é individual, filho. Mateus 7,13, entrai pela porta estreita, porque espaçosa é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e apertada é a porta, estreito é o caminho que conduz à vida, e são poucos que conseguem entrar. Não adianta entrar com o filho, não adianta entrar com a esposa, não adianta entrar com o esposo, não adianta entrar com a mãe, não adianta entrar com o pai. Pelaquela porta estreita da salvação, é um de cada vez, porque a salvação é individual. Mas eu tenho algo muito bom para dizer para você, que se você se esforçar e entrar por esse caminho, continuar por esse caminho, Deus promete através de Atos 16:31, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, tu e tua família. A obra vai ser completa de Deus. Agora, se você não der bom testemunho, não pense você que seus filhos vão ficar firmes, porque uma hora eles vão fazer as mesmas coisas que você faz, e você não vai ter como pedir para eles mudarem, porque os teus gestos, os meus gestos, falam mais do que as palavras. Dizia uma senhora que eu sempre ia buscá-la. Ela um dia deixou de vir na igreja por motivos fúteis. E aquela criança que gostava tanto de vir na igreja, gostava de vir cantar aqui, um dia se tornou um jovem e voltou para o mundo das drogas. Foi para o mundo das drogas. E essa senhora começou a frequentar a igreja e dizer para mim: como me arrependo de ter saído da presença de Deus, porque eu falava para o meu neto: olha, faça assim, mas ele não aceitava. Eu falava para ele: busca uma igreja. Mas como que eu vou buscar uma igreja se a senhora não busca? Como que eu vou buscar? E depois ela não conseguiu mais. Você ama o seu filho, a sua família, dê um bom testemunho, porque o teu testemunho fala mais do que 1000 palavras. Amados queridos irmãos, vamos continuar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, ou seja, a voz do Espírito Santo, não endureçais o teu coração. Eu não posso endurecer o meu coração. Salmo 95, 7, 8. O pecado, a escuridão, só vai trazer decepção para a tua vida, e vai chegar uma hora que você vai colher o que você está plantando se não mudar. Mas se você estiver plantando coisas boas, você pode ter certeza que as tuas bênçãos cegarão e serão permanentes, e que a prova vai passar como chuva de verão, porque o Senhor prometeu que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo a sua recompensa. Aleluia. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 1 ao 15, diz a palavra de Deus ali, resumidamente, vou dizer: na antiga aliança, o sumo sacerdote oferecia uma vez por ano um animal em sacrifício no lugar chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo. Lugar esse que, se ele tivesse em pecado, quando entrava ele morria. Então amarrava-se uma corda na veste do sumo sacerdote. Sumo sacerdote significa sacerdote principal, líder religioso principal. Colocava-se uns sinos na orla do seu vestido, porque se aqueles sininhos parassem de fazer barulho, eles sabiam que o homem de Deus tinha morrido por causa do pecado. Naquele tempo, o líder religioso, se estivesse pecando e fosse ministrar diante de Deus, ele era morto de uma forma fulminante diante do altar. Graças a Deus que hoje não é assim, porque senão a gente ia sepultar muito cadáver, eu não ia ter pastor quase para pregar na face dessa terra. Então, amados e queridos irmãos, ele entrava ali uma vez por ano, sacrificava uma ovelhinha, um bode, um carneiro, aquilo que Deus mandava para que o povo fosse perdoado. Isso eu estou resumindo. Cartas aos Hebreus, capítulo 10, versículo 1 ao 15. Se aquele sininho parasse de bater, ninguém ousava entrar naquele lugar santíssimo, ou santo do santo, porque senão morria também. Então puxava aquele homem pela corda. Quando ele demorava-se para sair daquele lugar de santidade, as pessoas começavam a ficar preocupadas: será que morreu? Será que ele foi fulminado por causa do pecado? E a palavra de Deus então continua dizendo
no versículo que eu falei já mencionado, nos versículos mencionados, que em determinada ocasião Deus fala através do seu Filho, dizendo aos Hebreus 10:4: porque é impossível que o sangue de touros, bodes e carneiro tire os pecados. Aos Hebreus 10:4, eles faziam essa prática, pegavam o animal segundo a lei que Deus deu a Moisés, o sumo sacerdote entrava no lugar santo do santo, sacrificava lá o bode, o touro, o cordeiro, o carneiro, e aquele sangue então daquele pobre animal simbolizava que Deus estava colocando a sua ira naquele animal, e a pessoa então estava sendo, entre aspas, perdoada. Mas a própria palavra de Deus diz que aquele sacrifício jamais tirava o pecado do povo. É impossível, diz em Hebreus 10:4, que o sangue de touros e bodes, carneiros e assim por diante tire os pecados. Então Jesus falou o seguinte para o Pai, Hebreus 10:9: então o Senhor Jesus disse: eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. E eu pergunto nessa noite: você está disposto ou disposta a falar nessa noite como Jesus falou para o Pai? Eis que estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Você está disposto a negar a sua vontade nessa noite? Você está disposto a deixar um emprego que não agrada a Deus, que tem prostituição, que é um ambiente que não agrada a Deus, para abraçar um pela fé muito melhor do que aquele? Fale como Jesus: eis que estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade e não a minha. Foi isso que Jesus disse quando ele, lá do céu, pediu ao Pai para que preparasse um corpo para ele, para que ele pudesse encarnar. Eu não estou falando reencarnar, eu estou falando encarnar e vir à terra, para nos ensinar a sua palavra e morrer pelos nossos pecados. E a vontade do Pai é também a do Filho. E esta é a palavra através, e esta palavra, através de um único sacrifício do Filho, permitiu que fôssemos todos perdoados, porque Ele foi o Cordeiro perfeito que morreu pelos nossos pecados. A vida do justo pelo injusto. Assim como pela vida de um só homem entrou o pecado no mundo, pela vida de outro homem chamado Jesus Cristo entrou a salvação. Então você não precisa mais ser amaldiçoado. A maldição foi quebrada na cruz. Aleluia, glória a Deus. A maldição foi quebrada quando Jesus morreu por você. O teu pecado foi perdoado na cruz. E a vontade do Pai era a vontade do Filho, ou seja, é vir para a terra, ensinar a sua palavra e morrer no teu lugar. Sim, porque quem deveria ser pendurado naquela cruz era eu e você. E se Jesus não tivesse feito aquele sacrifício, jamais conseguiríamos a salvação. Porque era impossível que o sangue de touros, bodes, carneiros tirasse os pecados. E hoje Deus nos convida para fazer a sua vontade. Deus quer fazer um concerto, uma aliança com a gente. E quando você ouve a palavra concerto, dá a impressão que alguma coisa foi quebrada e precisa ser consertada, amém? Quebrou o carro, você tem que consertar, amém? Se quebra um aparelho seu, você tem que consertar, principalmente se é valioso. Tem gente que joga fora, mas Deus não, porque para Ele, quando um vaso está quebrado, Ele quer consertar e fazer aquele vaso ser um vaso novo. Mas Ele vai juntando pedaço por pedaço, peça por peça, porque Ele ama aquele vaso, e aquele vaso tem muito valor, e esse vaso é você, e Deus não troca você por nada nesse mundo. Aleluia, Deus. Obrigado. João 6,37: aquele que vem a mim de forma nenhuma lançarei fora. Deus não quer que você seja lançado fora, Deus quer te consertar. Essa palavra conserto que diz a Bíblia em Hebreus 10,16 refere-se também à aliança, mas pode ser o conserto também que eu estou falando. Deus diz assim: esse é o conserto, ou esta é a aliança que farei com eles, diz o Senhor. Porém, as minhas palavras nos seus corações, e vou escrever a minha palavra nos seus entendimentos.
aos Hebreus 10:16. Essa é a aliança que eu quero fazer com você nessa noite, Senhor. Eu vou escrever a minha palavra no teu coração, colocar no teu coração. Vou escrever no teu entendimento. E outra coisa eu vou te dizer, aos Hebreus 10:17. E jamais me lembrarei dos seus pecados, se você fizer essa aliança. E dos teus pecados jamais eu me lembrarei. Aí eu pergunto, você quer fazer esse concerto com Deus? Quer fazer essa aliança? Eu quero fazer. Essa aliança que farei com eles naqueles dias, diz o Senhor, Hebreus 10:16. Escreverei, ou porei as minhas palavras em seus corações, escreverei nos seus entendimentos. E acrescenta, jamais me lembrarei dos seus pecados e dos seus erros. Mas para que isso aconteça, você tem que estar decidido a andar na luz. Deus não está falando que você vai ser perfeito, mas você vai sair daqueles pecados que você tem praticado. Você vai deixar de adorar Mamon, porque não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a dois senhores. Deus não está te convidando para sair da igreja. Deus está te convidando para continuar na igreja, para limpar você, para purificar você. Portanto Ele te chama, vinde, argui-me, diz o Senhor, apresente a tua queixa, porque ainda que os teus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu vou deixá-los brancos como a neve. Não adianta você vir para a igreja aqui e depois ficar na praça lá usando droga. Não adianta, você vai trazer maldição para a tua vida. Deus quer que você seja liberto, e Ele vai dar muitas oportunidades para você, mas vai chegar uma hora em que a paciência de Deus vai dar lugar à justiça. E você então tem que pensar o que você quer para a tua vida. Você quer servir a Mamon? Você vai querer continuar ficando amando mais o dinheiro do que a Deus? Não importa o lugar onde você vai ganhar dinheiro, o importante é ganhar o dinheiro. Tem gente, irmãos, o dia que eu estava doente, eu me lembro até hoje, dia 8/6 que começou, Deus me deu muitas visões. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, não convém gloriar-me das visões e revelações que o Senhor tem me dado, porque eu tenho que me gloriar no Senhor. E eu digo a mesma coisa que Paulo, e as revelações que Deus me deu foi tudo através de sonho, a maioria. Essa que eu já contei aqui para os irmãos, dia 8/6, sábado de madrugada, já cheguei em casa ruim, de noite eu cheguei ruim, não conseguia me alimentar, muita dor, e na madrugada Deus me deu um sonho em que uma espada entrava na minha barriga, entre o meu abdômen e o coração, e eu então pulei, eu vi nitidamente aquelas mãos, até mais ou menos aqui, o cotovelo, pegando aquela espada e adentrando com ela no meu abdômen, perto do meu coração. E eu pulei na cama, acordei, e quando eu olhei estava a marca vermelha, que eu comecei a orar e repreender, e eu sabia que o inimigo estava atacando a igreja. Preste atenção no que eu vou falar para você. Eu sabia que o inimigo estava atacando a igreja. Não muito tempo depois dali, Deus me deu outro sonho. Mas mesmo doente, irmãos, eu cheguei na igreja um dia tão doente, mas tão doente, e o médico, eu fui no médico. Deus falou, você vai no médico hoje, vou ter algo para você. Eu fui lá, de madrugada, 3 horas da manhã eu fui para o médico, orando. Deus mandou, eu fui. No dia seguinte, depois do sono, o médico não me deu atestado. Eu falei para o Senhor, o que eu vou fazer? O Senhor falou assim, você vai trabalhar, vai? Eu falei, vou. Eu fui trabalhar, ruim. E vim para a igreja ruim também. Saí até antes do culto terminar, porque meus olhos não paravam de lacrimejar. Eu não queria que os irmãos me vissem naquela situação, mas eu vim para a casa do Senhor. E fui trabalhar. Quantas pessoas não vão trabalhar doente? Mas para vir na casa de Deus, qualquer motivo é motivo para ficar em casa. Está servindo Mamon, irmãos. É isso que eu quero falar, porque está servindo Mamon. É claro que vai chegar a situação que você não vai conseguir sair da sua casa. Tudo bem, Deus sabe a situação que você se encontra. Mas eu quero dizer para você, se esforce para você. Aleluia. Tem pessoas, irmãos, que se chover não vem para a igreja, mas se chover e fazer frio vai para o trabalho. Tem pessoas que às vezes não vêm para a igreja porque está resguardada por causa da gripe e está frio, mas de manhãzinho levanta e vai trabalhar. Não poder servir a Deus é Mamon. Mas eu quero continuar o sonho que Deus me deu da visão. Deus me levou ao paraíso. Não sou digno, mas fui levado. Tinha um lugar que ficava só os levitas, e um dos levitas olhou para mim e me disse assim, sem mexer a boca, hein? Eles tinham uma roupa diferenciada. Ele falou assim para mim, olha, você não pode ficar aqui, você pode andar por todo lugar, porque aqui é um lugar, esse recinto do levita. Por enquanto você não pode entrar aqui, mas você vai entrar um dia. E
E eu saí daquele lugar, respeitei. Era um lugar só de levita, só de quem cantava. E eu fui para outro lugar. Vi muitas coisas, vi crianças. E era uma coisa linda. Subi num alto monte. E quando eu subi naquele monte, eu percebi que eu podia voar. Meu corpo estava leve. Eu punha as mãos no chão, meus pés se levantavam. Se eu quisesse ter que fazer erguer o pé e virar, depois a cabeça eu virava. Então, irmão, foi algo maravilhoso. Vou conversar com os irmãos, até andei de bananeira ali. Uma coisa que eu não consigo ter o equilíbrio. Virei, irmãos, e fiquei. Eu virava, eu fazia o que eu quisesse com o meu corpo. Até então que eu resolvi pular de uma montanha muito alta, que embaixo era um jardim muito lindo. E quando eu fui para pular, uma criança saiu correndo. E eu entendi quando eu olhei para trás que aquela criança queria pegar na minha mão para ir comigo. Porque não era todos que podiam voar ali. Deus me deu a entender isso. E quando aquela criança veio correndo, eu não consegui pegar na mão dela, porque eu já tinha pulado. Aí eu fui. E não consegui mais voltar e fui indo, irmãos. Um lugar muito lindo, um jardim muito lindo. E comecei a cantar um louvor, glória a Deus, aleluia! Deus está mandando eu falar de novo, até parei a pregação aqui, eu vou falar, para a glória do Senhor. Eu comecei a cantar um louvor muito lindo, irmãos, que dormindo eu senti que meu corpo estava arrepiado. E era um louvor que falava de vitória, de prova, de dedicação ao Senhor, de fé para vencer o obstáculo. Eu não lembro a melodia direito, e nem a letra direito, mas eu sei que o louvor falava sobre isso. E quando eu acordei e perguntei para o Senhor falou assim para mim: você não vai lembrar, porque existem louvores e melodias que só podem ser cantadas no meu reino, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não quiser acreditar, irmãos, não tem problema, porque aconteceu. Eu acredito que eu fui. Não sei se no campo ou fora do campo, mas eu tive um sonho com isso aí. Eu não sei se foi real ou se foi só um sonho, mas eu fui para lá. Eu não estou me gloriando, não sou melhor que você, não sou. Estou contando algo que aconteceu. Eu contei até para a minha família quando eu acordei. Eu não conseguia ficar quieto. Eu queria contar para quem eu encontrasse. E depois eu desci, irmãos, num lugar. Eu não sabia mais se era o paraíso ou se era algum outro lugar. Eu não vi mais aquela grama verde, mas eu desci em um determinado lugar. E ao longe veio uma carroça, uma carruagem. 3 pessoas nela. E o que me marcou muito era que a pessoa do meio tinha uma capa preta muito longa, enorme. E aquela capa, conforme aquela carruagem andava, esvoaçava no ar, esvoaçava, meus irmãos, de uma forma sobrenatural. E aquilo não me esqueci, aquilo começou a me dar assim, um certo medo, mas eu confiei em Deus, e aquele medo passou, e aquela carruagem se aproximava de mim, e eu fiquei parado, e aquela carruagem vinha, 3 pessoas, aqui estava no meio, com aquela capa preta que esvoaçava no ar, uma na sua direita e outra na sua esquerda, aquela carruagem vinha. E quando aquela pessoa do meio, com aquela capa preta enorme, chegou perto de mim, ele apontou o dedo para mim e falou assim: eu admito, você tem talento, mas eu quero dizer para você uma coisa, para a glória de Deus: eu não tenho talento, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho nada, porque tudo que eu tenho é de Deus, a Ele seja honra, glória, louvor, majestade e tudo mais, porque dele é a honra e a glória. Aleluia, Deus. E a minha prova começou com a espada adentrando no meu abdômen. Mas eu quero dizer para você que quando você persiste na sua prova adorar a Deus, ainda que você não tenha força, o inimigo vai reconhecer que você é um servo de Deus, e o choro vai passar, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Aleluia. Essa é a diferença, irmãos, de quando nós persistimos. Você não pode servir a Deus é mamão. Ainda hoje eu conversava com uma jovem, ela dizia: pastor, eu estou doente, eu nem sei se eu vou vir para a igreja. Eu falei assim: irmã, vem, porque Deus quer que você venha, irmã. E ela veio, e chegou sorrindo e adentrou por essa igreja. Nem parece que estava tão doente assim. Glorifico a Deus pela vida da diaconisa Zumira, tadinha. Aleluia. Onde ela subiu aqui nessa escada, percebi que ela estava debilitada, não está bem ainda totalmente, mas ela veio, porque o Deus dela não é mamão. E eu quero dizer para a irmã, que a irmã já está liberta e curada em nome do Senhor Jesus. Amém. Já deu tudo certo, aleluia, glória a Deus. Você vai servir a Deus ou a mamão? A Deus. Quantas vezes eu já vi irmãos chegando aqui com provas difíceis, com situações que, se eles se deixassem levar por elas, eles não iam sair da sua casa, mas vieram. Pode falar, Diácono Ismael. Pois não. Eu não posso deixar de falar nesse momento. O sonho que você teve, louvor, essa noite, que eu também ouvi o louvor, foi uma noite na minha vida que jamais eu esquecerei. Aleluia. Um louvor impossível
que se ouvia aqui na terra. Enquanto eu dormia, eu ouvia o louvor. Conforme o sono foi passando e o louvor foi diminuindo, eu tentei guardar alguma palavra, alguma letra daquele louvor para mim poder passar para alguém. Naquele momento eu acordei, levantei e não, foi sumindo como uma fumaça, foi sumindo e não me sobrou uma letra. Foi uma das noites mais lindas no louvor que aqui na terra. Impossível. Palmas para Jesus. E eu percebo que o diácono Ismael fala tanto emocionado. Irmãos, Atos 2:28 diz Deus: eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. Glória a Deus. Deus está mostrando, irmãos, para que você no último dia, no juízo final, você não venha dizer que não foi avisado. Ah, Deus, ninguém falou para mim. Ah, pastor, eu quero ter sonho de revelação. Você quer, irmão? Paga o preço, jejua, ora, louva a Deus na sua casa, se liberte dos vícios, prostituição, mentira, pecado, se liberte de mamão, irmãos. E você vai ter também, você vai dar a volta por cima. Deus está pedindo santidade, não está mandando você embora não. Deus está pedindo para você se esforçar mais do que você tem se esforçado. E se Ele está pedindo é porque Ele sabe que você não se esforçou como você deveria ainda. A inclinação da carne é carne, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o seu coração. Salmo 95, versos 7 e 8. O sangue de animais não pode purificá-lo do pecado, é impossível. Hebreus 10:4. Por isso que Jesus diz em Hebreus 10:9: eis que aqui venho a Deus para fazer a tua vontade. E a vontade do Pai também é de Cristo, era morrer no teu lugar para que você fosse perdoado. Então hoje Deus te convida para fazer a vontade dEle. Deus quer fazer um concerto com você. Hebreus 10:16. Esse é o concerto que eu quero fazer com você, é a aliança que eu quero fazer com você. Aleluia, glória a Deus. Eu vou colocar as minhas palavras no seu coração, vou escrever no teu entendimento, e ainda eu acrescento uma palavra de bênção para você. Hebreus 17. Jamais me lembrarei dos seus pecados e dos teus erros. Glória a Deus. Se você fizer essa aliança com Deus, inabalável, inquebrável, aleluia, glória a Deus. Eu poderia sim, irmãos, estar pregando só de prosperidade e salvação, que é isso que muita gente quer ouvir. Por isso que muitas igrejas estão cheias. Porque, não estou generalizando, porque tem muitas igrejas que são abençoadas por Deus, mas tem muitas outras que são comércio, que os homens de Deus se vendem, e só faz culto pedindo dinheiro, e campanha que envolve mais dinheiro, e você tem que colocar o seu nome e o valor que você está dando. Aqui você não precisa colocar nome nem valor, porque eu também não vou pedir, porque quem vai pedir é o Espírito Santo de Deus. Ele vai mostrar para você a necessidade que a igreja tem. Eu não preciso saber quem ajuda ou quem deixa de ajudar, mas o Espírito Santo de Deus sabe, e aquele que ajuda Deus de forma secreta vai ser abençoado de forma pública. Diz o Senhor em Mateus 6 em diante: quando você der uma esmola ou fizer uma oferta, não saiba a tua mão esquerda que faz a tua direita, porque Deus te vê fazendo aquilo ocultamente, vai te abençoar publicamente. Aleluia. Eu posso começar a fazer campanhas aqui intermináveis e pregando de prosperidade, e eu prometo para você que não tem correr de um ano, mas vão ter mais de 300 pessoas aqui. Mas eu não quero uma igreja cheia de pessoas vazias, eu quero uma igreja, aleluia, para Deus, cheia de pessoas do Espírito Santo. Foi por isso que o salmista disse em Salmo 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Um coração sem mancha de adultério, de prostituição, de mentira, de corrupção, de bebedice, de inveja. Um coração que busca as coisas do alto e não as coisas aqui da terra. Um coração que mortifica a carne, mas aviva as coisas do Espírito. Um coração decidido a andar do lado do Senhor Jesus Cristo. Cria em Deus um coração puro. Diz lá no mesmo Salmo 51, versículo 17:
Você quer fazer um sacrifício para Deus? Tem gente que pega lá, pega aqui o envelope aqui de dízimo. Tem gente que pega o envelope assim e fala assim para a igreja: ó, você nunca vai ver isso aqui, porque isso eu acho que não é de Deus. Se eu quiser alguma coisa para comprar aqui na igreja, eu vou pedir para você, vou pedir a tua ajuda, mas não vou fazer comércio da palavra de Deus, porque isso não é de Deus. Tem gente que pega o envelope, filma aqui, olha aqui, ó, faz um sacrifício aqui para Deus, dá tudo que você tem e vai para sua casa. Isso não é de Deus, e Deus vai te abençoar. Isso não é de Deus, não é de Deus. O que é de Deus, você sabe o que é de Deus, que é dízimo e oferta. Você sabe da sua responsabilidade, eu sei da minha. Então não adianta eu ficar cobrando ou pedindo. É uma coisa do Espírito Santo. Porque quem não dá com alegria não é abençoado. Não adianta você dar e sair triste daqui. É uma coisa que você dá quando você sentir o Espírito Santo falando. Mas a gente que pega o envelope e fala assim: ó, faz um sacrifício. E vai lá o irmão, vai dar tudo e vai de a pé para casa. Não tem dinheiro nem para ônibus. Não é isso que Deus quer. Você sabe qual que é o sacrifício para Deus que Ele quer de você, irmão? Você sabe qual que é o sacrifício que Deus está pedindo? Porque Ele fez sacrifício para você na cruz. Sabe o que é o sacrifício? Salmo 51, 17. Presta atenção, olha. Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração contrito. A um espírito quebrantado, um coração contrito, Deus não vai desprezar. Aleluia. Esse é o sacrifício que Deus quer de você. Louvado seja o nome do Senhor. Coração quebrantado significa coração arrependido. Espírito contrito significa um espírito com vontade de mudar. Arrependeu-se. Quem se arrepende, mas não tem vontade de mudar, não adianta. O arrependimento tem que vir junto com a vontade de mudança. Por isso que ele fala: o sacrifício para Deus é um espírito quebrantado e um coração contrito. A um coração quebrantado e um espírito contrito, Deus não vai desprezar. Não consegue controlar a paixão da carne, diz o apóstolo Paulo: case-se e seja fiel à sua esposa, esposa seja fiel ao marido. Case-se, diz a palavra de Deus. Porque a prostituição física e espiritual, dentre todos os pecados que foram mencionados, tem magoado muito o coração de Deus. E você tem que se decidir. Principalmente eu e aqueles que estão aqui à frente do trabalho. Você tem que decidir. O que você quer, Deus ou Mamon? Eu particularmente não tenho coragem para falar o que eu estou falando aqui. Quem me dá coragem é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ele volta a falar: eu não estou lançando ninguém fora da minha presença. Eu estou falando aqui porque eu quero. Ainda que seu pecado seja vermelho como carmesim, eu quero torná-lo branco como a neve. Aquele que vem a mim de forma nenhuma lançarei fora. João 6,37. Se confessarmos os nossos pecados, 1 de João 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda injustiça. Você tem andado como um morto na presença de Deus? Servindo a Deus é Mamon? O Senhor fala assim: eu quero dizer para você nessa noite: o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Lucas 15, 24. Deus fala para você, para mim, para todos nós: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no templo pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 19. Até para vir na igreja você tem que ter ousadia, coragem. Quando você falta um dia da reunião, você falta um culto ou dois, o desânimo vai te envolver, o pecado vai te abraçar e você vai ficar fraco na fé. Você tem certeza que as suas escolhas têm agradado a Deus? Preste atenção. Porque você é responsável pela bênção ou maldição que vai chegar na tua vida. Eu sou responsável pelas escolhas que eu estou fazendo. Se um dia eu chegar à conclusão que eu não estou servindo a dois senhores, eu vou repetir. Eu vou ser o primeiro a correr igual essa criança que correu aqui. E vou chegar aqui e vou entregar o meu cargo. Eu não quero trazer maldição para a igreja nem para a minha vida. E eu cobro isso agora dos meus liderados pelo Espírito Santo. Como está a sua vida? Você pode ser colocado como um exemplo para a igreja. Paulo disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo disse: você pode chegar aqui.
Eu vou dizer uma coisa para você, para a glória de Deus. Eu posso chegar aqui e dizer, seguir meus imitadores como eu sou de... Não para a glória, para a glória de Deus. Será que todos nós podemos dizer isso? Se eu acompanhar você 24 horas por dia ou todos os dias da semana, eu posso fazer o que você está fazendo? Está usando algum tipo de droga lícita ou ilícita? Qual que é o Deus na sua vida? Jesus Cristo nosso Senhor ou Mamon? O lugar que você colocou para trabalhar é de Deus? Você acha certo uma pessoa trabalhar numa fábrica de bebida alcoólica? Vem trabalhar dentro de um bar? Ô irmão, Pai do Senhor, está pondo um copo de pinga lá para o rapaz. Não, Pai do Senhor, certo? Não é. Você tem que ver o lugar que você trabalha, irmão. Tem isso que tem que colocar dentro de Deus. Tem isso que tem que colocar dentro de Deus, irmão. Você é filho de Deus, não é? Você não vai fazer aliança com uma pessoa que é satanista, vai? Não vai. Não desprezando ela, porque nós amamos ela. Mas de repente chega um irmão aqui com uma irmã toda de preto, 666 na camisa. Pastor, faz meu casamento? A Bíblia fala que a luz e as trevas não têm comunhão, irmãos. Chega o pastor, pastor, faz o casamento. Luz e trevas não têm comunhão, irmãos. Você quer ser feliz? Tome uma decisão hoje, irmãos. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renove em mim um espírito reto. Os sacrifícios para Deus é um espírito quebrantado e um coração contrito. A um espírito quebrantado é um coração contrito. Deus não vai desprezar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Eu quero que você cresça comigo. Você sabe perdoar? Porque o rancor é um mamon também. Quando você não perdoa e guarda mágoa no coração, você está servindo ao Deus do orgulho. Ao Deus do orgulho. Você tem esperado bênçãos de Deus na sua vida? Eu tenho esperado, tenho. Muitas já aconteceram, muitas outras ainda vão acontecer pela fé. Salmo 112, eu vou repetir. Feliz é a pessoa, abençoada será a pessoa que respeita a Deus e na tua palavra tem prazer. A geração do justo será abençoada. Fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aí continua dizendo, essa pessoa dá de coração. Se ela empresta, ela não empresta com juros. Ela dá ao necessitado. Ela abre a mão. Como está a nossa vida? Fazenda e prosperidade, riqueza e prosperidade haverá na sua casa. Não deixe a tua comunidade, como é o costume de alguns, aos Hebreus 10:25. Não deixe. Deus te chamou para servir aqui. Uns eu chamei diretamente pelo Espírito Santo, outros o Espírito Santo se encarregou de chamar. Não saia da presença de Deus desse lugar que Deus colocou. Aleluia, Senhor. Muitas ofertas vão aparecer para você. Para mim apareceram já ofertas. Casa para mim pagar aluguel, carro, casa para mim morar. Não troca a doutrina do meu Deus. O lugar onde Deus me colocou por dia nenhum nesse mundo. E o meu Deus não é mamão, mas Jesus Cristo nosso Senhor. Prefiro sair todo dia da minha casa para trabalhar, se assim Deus o permitir, chegar cansado, do que entrar num lugar onde o povo é explorado. Essa é a visão que Deus me deu. Até aqui tá bom. Estou pregando quase 1 hora já, né, irmãos? Pode falar, irmão. Assim como o diácono Ismael pediu um minutinho, gostaria de falar também a respeito do seu testemunho. Que o Senhor me acordou na madrugada também para falar algo, sabe? Porque, de acordo com o que o Senhor me deu aos nossos corações, aqueles que estão em Cristo Jesus, aquele que serve a Deus com fidelidade, Deus cuida, né? Deus protege. O Senhor me deu uma palavra essa madrugada, eu gostaria de compartilhar com o Senhor também, tá? Para agradecer mais a presença do testemunho, para que eu fale desse semana. Que o Senhor disse assim, ó, que está em Ezequiel 30, que diz assim: assim executarei juízos no Egito,
e saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu que no ano 11º, no mês primeiro, ao 7º mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu quebrarei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não lhe aplicarão emplastros, nem lhe porão ligaduras para o atar, para o esforçar, para que pegue da espada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, o forte, como o que está quebrado, e farei cair da sua mão a espada, e espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras. E esforçarei os braços do rei da Babilônia, e porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá como geme o transpassado. Que passagem que é mesmo? 30, De Isaías? Ezequiel 30, do 18 em diante. Ezequiel 30, Deus fala que vai quebrar o braço de Faraó e vai dar vitória ao seu servo. Deus acordou a mão para falar essa palavra para ela. Aleluia, Deus. Você quer fazer um sacrifício para Deus? Coração quebrantado, espírito contrito. A Bíblia, a mensagem dessa noite: não podeis servir a dois senhores. Não acabou, na próxima oportunidade vamos continuar pregando sobre isso, do que Deus me deu. Eu fiz aqui o carro, estou pregando quase 1 hora. Eu sei que você já está cansado. Não adianta eu continuar pregando, que você não vai entender mais.